Vivemos num momento que o lugar mais importante de todos é na segurança da nossa casa. E cada pedacinho dela foi feito a partir dos agregados fornecidos pela mineração para a indústria da construção. E quando tudo isso passar, você poderá circular por estradas, viadutos, túneis, pontes e calçadas. Tudo construído com areia, brita, cimento, aço. Também produzimos o calcário, sílica, alumínio e minério de ferro, que serão a base do cimento e do concreto de construção. Juntos, esses bens minerais darão forma e composição para as estruturas das construções. Casas, prédios, hospitais, comércios. Não importa onde você esteja, uma parte de nós sempre estará com você. E se hoje não faltam materiais para a construção civil nem para a infraestrutura, é porque continuamos trabalhando. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM Mineração do Brasil. A vida aqui é assim, uma coisa leva a outra. É uma árvore que leva a um inseto, que leva a um pássaro, que leva ao cuidado de uma espécie em extinção, que leva a uma pesquisa, que leva comunidades a trabalhar de forma sustentável, incentivando a economia da floresta, que leva à proteção de 1 milhão de hectares, que leva a mais investimentos para uma economia de baixo carbono, que leva a Vale a estudar uma árvore como lá do começo. O que acontece dentro das florestas tem um impacto enorme fora delas. A Vale entende que o trabalho em conjunto com as pessoas na Amazônia e na Mata Atlântica pode transformar a vida de todos nós. Por isso, há mais de 40 anos, investe em projetos e negócios socioambientais, pesquisas e na conservação das nossas florestas. Até 2030, vamos recuperar e proteger mais 500 mil hectares, além das fronteiras da Vale, contribuindo com um compromisso de ser carbono neutra até 2050. Cuidar das florestas hoje é transformar o amanhã de todos. Olá, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos ao painel do GISTM, o Padrão Global da Indústria para a Gestão de Rejeitos. Eu sou Marcos Lemos, sou gerente de gestão de barragens da CBMM, sou também coordenador do grupo técnico do IBRAM para tratar de assuntos referentes a barragens e estruturas de disposição de rejeitos. Gostaria aqui de deixar o meu agradecimento a todos vocês que estão nos assistindo aí de forma remota. Agradecer também aos nossos palestrantes, a Melissa Soares, engenheira especialista de gestão de riscos do negócio da Samarco, o Rafael Bittar, diretor de geotecnia da Vale, e também ao IBRAM pelo convite para fazer a moderação desse importante painel. O Padrão Global da Indústria para a Disposição de Rejeitos é um guia internacional
que tem o objetivo de aprimorar a gestão de segurança das estruturas de disposição de rejeitos, com o objetivo de buscar o dano zero. Esse padrão, ele aborda assuntos muito importantes, desde a interface dessas estruturas de disposição de rejeitos com a comunidade potencialmente afetada. Ele trata de assuntos, ele aborda formas de se construir uma base integrada de conhecimento ao longo do tempo, ao longo de todo o ciclo de vida da estrutura, de forma a ter uma informação organizada e rastreável. Ele traz requisitos técnicos que devem ser considerados nas fases de projeto, de construção, de operação, de monitoramento. Ele aborda o tema de gestão e governança, estabelecendo formatos para se construir uma política, um sistema e definir as responsabilidades de todos os envolvidos nesse sistema de gestão de barragens e disposição de rejeitos tão importante. Ele aborda o tema de como se atuar em eventuais situações de emergência, quais serão as formas de dar resposta, e também no formato de promover a recuperação de uma eventual falha ao longo do tempo. E também uma informação muito importante, um tema muito importante, que é a divulgação das informações, dar acesso das informações das estruturas de disposição de rejeitos para a comunidade de uma forma geral. O nosso painel, ele será dividido em 2 palestras. Nós teremos uma palestra da Melissa, que abordará um aplicativo utilizado para compartilhamento de informações referentes a barragens, e uma segunda palestra feita pelo Rafael, com o objetivo de trazer os desafios e as perspectivas para se implementar o GSTM, o Padrão Global da Indústria, para a gestão de rejeitos. Ao longo dessas apresentações, eu convido vocês que estão participando a colocar suas dúvidas, seus questionamentos no chat, para que, após a apresentação, a gente possa discutir, debater essas dúvidas, esses pontos com os nossos palestrantes, de forma a enriquecer bastante e trazer muito conhecimento para todos nós. Passo aqui a palavra para a Melissa, para que ela conduza a sua apresentação. Ótimo. Ver se todos estão vendo a minha tela. Ótimo. Todos estão vendo a minha tela, gente? Então, primeira coisa que eu gostaria muito de fazer agora é agradecer o convite, né, do Ibram, da Aline, do Júlio, para estar aqui presente com vocês, representando esse projeto nosso, que é de todos que estão aqui presentes. Agradecer a companhia aqui do Marcos e do Rafael para a gente fazer desse evento um momento bom de compartilhar conhecimentos, ideias, né, sobre as mudanças que nós gostamos de implementar no processo. O primeiro item, então, é falar, né, então nós vamos falar um pouco aqui sobre como é que o padrão global e o aplicativo vem como um suporte, uma ferramenta para ajudar nesse processo, para trazer o que a gente quer muito, que é a transparência e a preparação para uma emergência, né. Então, a história do aplicativo é um aplicativo que ele nasceu na CEMIG, porque a CEMIG, como as empresas hidrelétricas, elas têm uma necessidade de falar sobre riscos, independente da situação da barragem, porque tem a chuva, tem um alagamento, tem que abrir uma comporta, então necessita dessa aproximação e falar um pouco sobre risco com todos. Então, baseado nisso, eles viram que tinha uma necessidade de conseguir estar mais próximo das populações, principalmente da defesa civil, para falar sobre risco, só que o Estado é gigante, então como é que a gente vai ter uma frente e estar perto de todos? Então, eles criaram esse programa Proximidade para estar próximo a quem está sujeito a um risco de estar próximo aos rios, né? Depois, eles conseguiram avançar, fizeram parcerias com o Estado, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros dentro de Minas Gerais, tudo com esse conceito, essa ideia de fazer um programa, uma questão mais estruturada para falar de riscos e preparar os órgãos de resposta de forma geral a qualquer risco. E aí eles viram a necessidade de avançar no processo e trouxe, então, um P&D, um projeto de desenvolvimento dentro dos programas da CEMIG, para que é uma solução web. Então, a solução web nasceu com um portal, ou seja, o que a gente consegue inserir dados, gerenciar no computador, e também um aplicativo mobile no celular. Então, aí foi um grande avanço no processo de divulgar a informação.
mas ainda estava aqui uma solução dentro da CEMIG, né, ou seja, a CEMIG com suas defesas civis e suas interfaces. Em 2019, nós da mineração, num evento coordenado até pela Defesa Civil Nacional, a CEMIG apresentando a solução, falamos assim, olha, é uma solução que está pronta, tem vários aprendizados já de outro setor, né, e muito o conceito que a CEMIG apresentou o tempo inteiro de compartilhar, né, de fazer um processo com várias mãos. Então, assim, foi super interessante para nós essa iniciativa, para não ser uma iniciativa, assim, não é de uma empresa, não é de uma mineração, não é de um setor, é uma ideia, né, que ultrapassa essas fronteiras de setor, da gente falar e compartilhar e falar sobre informação de risco de forma extremamente transparente, chegando na ponta, né, assim, todos cientes do processo. Trouxemos para a mineração, foi um processo super bem aceito, né, nós somos 11 empresas de mineração participando num grupo de trabalho, né, eu sou um dos representantes desse grupo, e essas 11 empresas sempre a gente reúne toda semana, trocando as ideias de como trazer, e estamos na fase agora de estar fazendo o termo, né, que cada empresa está assinando todos os seus termos, inserindo seus dados, e a gente projetando até o final do mês agora fazer o lançamento, né, do projeto dentro agora, integrando o CEMIG e a mineração. Né? Então, o que a gente está buscando muito com o aplicativo? O que a gente quer lá na ponta, no final da etapa? Né? Nós estamos na primeira etapa agora de desenvolver defesa civil, mas a etapa fundamental que a gente quer é chegar na população. Então, o que a gente quer muito é o acesso à informação de risco para todos, né? Comunicar, ou seja, no aplicativo ter uma troca, né? Eu tenho uma dúvida do empreendimento, de uma informação, eu tenho acesso, uma troca direta da comunicação, do processo. A gente, assim, fortalece a defesa civil, porque a defesa civil cria-se um canal onde ela tem uma informação de mais de uma informação de um tipo de risco. Vamos ver que a gente quer fazer o sistema ser bem útil para a defesa civil. E com isso, elaborar um documento que é muito importante para os municípios, que são os planos de contingência para as emergências, porque hoje o setor da mineração, a gente constrói os PAEBMs, né, os planos de ações de emergência para barragens, mas são documentos muito técnicos. Então, para ele poder transformar num plano de emergência que o município vai conseguir agir, o sistema consegue trazer essa leveza da informação para a gente chegar nessa meta do município conseguir, então, criar seu plano de contingência para se preparar para diversos tipos de cenários negativos. Que a gente sabe que quando você prepara, você diminui o risco, né? Você sabe como agir se algo acontecer. Aumentando, então, no final, o que a gente quer muito é aumentar a segurança, né, uma consciência de que tem o risco, eu aprendo como lidar com o risco, como conviver e como tirar dúvidas do processo, gerando, então, no fundo, uma mudança cultural para a gente falar assim, existe o risco, mas o conhecimento e sabendo o que fazer, tendo acesso à informação, eu sei como lidar e sei como agir numa emergência, né? Seguindo aqui hoje no aplicativo, então, com tudo que já foi desenvolvido, você vê que essa parte laranja da apresentação, então a gente já tem, então, um processo que hospeda dados georreferenciados, né, faz inventário de campo, a gente consegue ter uma atualização em tempo real, por exemplo, de dados de barragem, nível de altura, então a informação você consegue fazer um compartilhamento em tempo real. Eu já consigo, dentro do aplicativo, fazer alertas segmentados, por exemplo, às vezes eu quero fazer um simulado, eu envio um alerta para todas as pessoas que estão inseridas naquela mancha que tem o aplicativo instalado. Eu já consigo também desenhar as rotas de fuga. Então, tem as manchas, eu consigo sobrepor todas as manchas de várias empresas juntas e criar uma rota de fuga segura, para considerando todos os cenários. Já consigo fazer um upload em massa, né, que é inserir os dados de uma vez, que, por exemplo, uma empresa já tem um documento com a mancha, com o seu cadastro, com todos os dados, a gente consegue inserir no sistema de forma automática, né, todos esses dados para poder inserir no sistema. Eu já consigo fazer mensagem dentro do município, ou seja, o município tem alguma dúvida, né, a Defesa Civil, a equipe que trabalha com resposta consegue te trocar mensagens com o empreendedor, criando um canal direto. E a questão de ser um canal oficial, né, que assim, das condições da barragem, que a gente sabe que a gente está numa época que é muito importante a gente ter um canal direto para informação, para tirar o poder de uma notícia falsa, de algo que atrapalha muito a gestão do risco, né. E no futuro, os próximos passos do projeto, que é o nosso objetivo final, é chegar na população. Então, hoje a gente está numa solução muito pronta para a Defesa Civil, nosso processo agora é fazer um treinamento, uma capacitação de todas as defesas civis que estão envolvidas com os empreendedores envolvidos no projeto, né?
E o nosso próximo passo, a gente quer o seguinte, é que tenha na mão, né, da população a informação de risco. Então, por isso que nós estamos tendo um trabalho muito grande de engajamento, trazer outros setores, outras instituições que têm informações de risco, que é interessante para o usuário final, né, para não ser um aplicativo que tenha informação específica de barragem, mas que tenha informação de raio, que tenha informação de inundação, ou seja, com todos os riscos que aquela comunidade possa vir a ter que enfrentar para ficar mais resiliente, mais estruturada, né, sabendo como agir, o que fazer, é nosso objetivo final, então, é chegar nesse ponto, né, da população ter acesso às informações de todos os riscos que eles estão expostos. Seguindo aqui, aqui já é uma tela um pouco do aplicativo, tá? Então, já mostra que ele está presente em 7 estados, porque a CEMIG tem abrangência maior do que em Minas Gerais, né? Temos cadastro mais de 100 municípios, a gente consegue fazer, então, esses testes de integração, de interação de vários municípios. Aqui é uma carinha do projeto, do aplicativo. Hoje ele tem uma carinha muito de CEMIG, mas na hora que a gente fizer o lançamento, a ideia é lançar com outro nome, outra identidade visual, mais com uma cara mais de defesa civil, mas as cenas do próximo capítulo, o dia do lançamento, a gente conta para vocês como é que vai ficar, né? E do lado já mostra até como é que a gente faz um cadastro. Esse aqui é um exemplo de Governador Valadares, e embaixo a mancha, né? Mostrando como é que a gente busca e faz os dados. Aqui já dá para ver, assim, o zoom, dando um zoom na tela de como é que funciona, tem várias manchas, ou seja, os tipos de ponto que a gente consegue inserir no aplicativo, né, seja um abrigo, uma casa, se tem uma barragem, se tem uma ponte, então a gente já consegue ver do aplicativo a ponte que vai estar sendo impactada naquele cenário, né, as manchas sobrepondo, que eu vou mostrar as manchas sobrepondo para vocês. E a gente consegue fazer um cadastro até de contatos, né, assim, ó, quem é a pessoa que vai ter aquela informação daquele ponto, daquela barragem, qual a altura dela, ou seja, muita transparência no processo, né, um contato para a pessoa saber, em situação de emergência, quem é o responsável, com quem eu tiro dúvidas daquela estrutura. Aqui dando um exemplo para vocês, que como é difícil, às vezes, você ir para campo fazer uma rota de fuga, né, às vezes você vai com um mapa, às vezes você não tem uma noção se esse lugar é mais alto, mais baixo, ou mesmo a distância, né, e aí às vezes a gente está manuseando um material, e às vezes assim, claro que é fundamental sempre validar uma rota de fuga no campo, mas o aplicativo ajuda muito a você ter uma noção de locais que são mais altos, mais baixos, porque ele tem cotas, então a gente acaba conseguindo fazer a proporção de uma rota de fuga em função da altura do local, né, então a gente consegue identificar o local onde que está na mancha, né, por exemplo, aqui está mostrando 2 casas dentro da mancha, as setinhas, né, que são mostrando as rotas de fuga, onde que é a rota que vai seguir a evacuação, até um ponto de encontro que está fora da área de inundação, assim como é onde está instalada uma sirene, que está também fora da área de inundação, ou seja, mostrando como que seria, como agir e qual o caminho a percorrer de forma mais segura e rápida, né? Aqui mostro para vocês uma sequência de várias manchas sobrepondo. Então, ou seja, a gente consegue fazer um trabalho de trazer mancha de vários empreendedores, ou até aqui, igual está no caso desse da CEMIG, de cheia natural. Ou seja, eu consigo sobrepor os riscos de inundação, os de rompimento de barragem, tudo num ambiente para a gente criar, então, soluções integradas, né, que é muito importante para a população não saber a rota de fuga de um risco ou de outro, mas saber de forma geral, assim, aqui é uma rota que me tira de qualquer risco vinculado à barragem ou, inclusive, inundação nesse exemplo, né, e aqui mostrando uma estrela de cotas, mostrando qual o local mais baixo, mais alto em relação àquela casa, mostrando, ou seja, que aquela rota, a gente está validando a rota que está levando a pessoa para um local mais seguro, né? Essa solução que eu estou mostrando para vocês está toda pronta já no sistema, né? A gente consegue, então, coletar e cadastrar quem vai receber os alertas, né? Então, eu vejo quem está inserido, então, na zona de autossalvamento, e dentro dessa identificação, a gente consegue fazer um sistema para poder alertar todos que estão inseridos nessa mancha. Então, assim, eu tenho alguma emergência, algum evento importante que a gente deve comunicar para todos que estão inseridos na área de risco, a gente consegue, então, pegar no cadastro e fazer um
um alerta selecionado específico para aquelas pessoas que estão inseridas naquela região, né? E além de que o cadastro, ele é feito de forma a ser um apoio para a Defesa Civil na hora de criar o plano de contingência, sabendo assim, onde tem vulneráveis, onde tem criança, a forma, ou seja, no final, a forma melhor de criar um plano de evacuação, considerando, então, as características também do cadastro que está inserido na mancha, né? Então, ou seja, ele era uma ferramenta que simplifica muito um trabalho de ler um documento complexo, né? Então, aqui a gente consegue tirar um relatório e direto criar um plano de como atender, considerando todos que estão inseridos nessa mancha, né? Aqui já mostrando o alerta qualificado, ou seja, eu consigo selecionar as pessoas que estão naquela região, olha, então, assim, é da cheia natural, ou é da ruptura da barragem, a gente dá um alerta, ó, tem um risco de inundação, então consegue avisar para as pessoas que estão inseridas naquele específico dentro daquela mancha e enviar um push notificando que tem um risco, que é necessária uma atuação, provavelmente se sai da casa, recolhe os itens mais importantes daquele momento para depois retornar, que é um processo mitigando o risco mais importante que é da vida, né? E aí, fechando, para falar com vocês um pouco, ou seja, aqui eu estou trazendo já um prévio de como vai ser a fala do Rafael, né, que a gente vê o seguinte, que o aplicativo tem todo esse laço com o padrão global da indústria de gestão de barragens, porque ele traz essa sinergia, né, ou seja, a gente falar com as pessoas que estão inseridas em riscos, se preparar para um plano de resposta, dá essa possibilidade da gente ter uma ferramenta de suporte a todas essas ações que são fundamentais para a gestão de risco quando a gente fala de que impacta de alguma forma a sociedade que a gente está inserido. Então, se a gente quer mitigar o risco, a gente tem que falar sobre risco, treinar sobre risco, estar ciente de como atuar, né, e da forma que a gente consegue preservar vidas, que é acho, o objetivo fundamental nosso de qualquer iniciativa com gestão de riscos, né. E aqui, então, eu fecho a parte, né, e vou passar, então, voltar para o Marcos a fala. Muito bom, Melissa, muito obrigado. Peço ao pessoal que tiver dúvidas, então, que inclua essas dúvidas no chat, para que a gente possa interagir na sequência. Vou passar agora a palavra para o Rafael, para que ele possa fazer a sua apresentação. Obrigado, Marcos. Deixa eu compartilhar minha tela. Estão vendo minha tela já? Ok. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, do IBRAM, de estar nesse evento aqui hoje. Fico feliz de fazer essa apresentação logo depois da apresentação da Melissa, porque foi uma ótima introdução em como materializar, né, os requisitos aí do GISTM. A ideia aqui hoje é tentar desmistificar um pouco do GISTM, tentar dar um pouco mais de granularidade, né, ao padrão, né, como que ele foi construído, os objetivos, como que ele nos influencia, como que ele objetiva atingir os resultados finais, que o objetivo é a eliminação de falhas catastróficas envolvendo barragens de rejeito. Eu chamo de GISTM, muitas pessoas chamam de GISTM, outras pessoas chamam de padrão global, e não faz diferença aqui. Eu vou usar aqui para fins de apresentação GISTM. O grande desafio é tentar apresentar isso em no máximo 15 minutos, vou fazer meu máximo aqui, e de antemão já me coloco à disposição aí para futuras discussões sobre o padrão. Estou envolvido nele aí desde 1 ano e meio atrás, e a ideia é tentar dar uma visão simples e objetiva para vocês aqui hoje. O que é o GISTM, né? O GISTM é um padrão, tá? Ele toca aí 6 grandes tópicos, né? Um deles já comentado pela Melissa, é a divulgação pública e acesso à informação.
ele traz tópicos também fora do ambiente técnico, como comunidade afetadas, né, base integrada de conhecimento, projeto, construção, operação, monitoramento, talvez são temas aí mais convencionais, né, resposta à emergência, gestão e governança. O padrão, ele nos dá o que fazer. Ele foi feito aí pelo ICMM, o NEP e PRI, né, representando aí 3 importantes partes interessadas, né, o ICMM representando a indústria, a UNEP os direitos humanos, as comunidades afetadas, e o PRI investidores, etc. Ele define um benchmark global, né, como as empresas se organizam, como as empresas se comparam e como as empresas se mostram em termos de responsabilidade para a gestão efetiva de rejeitos. Ele não é um padrão exclusivamente técnico. Ele divide-se aí em 6 tópicos, os quais estão aqui na tela, 15 princípios e 77 requisitos auditáveis. Integra aí aspectos sociais, ambientais, gerenciais, junto a considerações técnicas de projeto, etc. Bem, o padrão global ele tem 2 documentos que foram preparados exclusivamente pelo ICMM, que são documentos de suporte, que são esses 2 documentos que estão na tela, que é o documento de conformidade, né, o Conformance Protocols, e o Tailings Management Good Practice Guideline. Inclusive, os convido a ler e a entender esses 2 documentos. São documentos muito bem produzidos, muito técnicos, né, que vão muito além do padrão global da indústria. Ele traz conhecimento, traz de maneira muito didática aspectos aí que circundam todo o ciclo de vida de uma estrutura geotécnica, especialmente esse documento da direita aqui, o Guia de Boas Práticas. Bem, como que esses documentos se conectam entre si, né? Bem antes aí do acidente de Brumadinho, já tinha sido lançado pelo ICMM o Tailings Governance Framework, que tinha vários compromissos, né, para as empresas signatárias sobre o tema governança, né. Isso foi englobado dentro do padrão global da indústria, né, que foi publicado em agosto do ano passado. Esse mês passado, foi emitido, nesses 2 documentos que eu mostrei no slide anterior, né, o documento de boas práticas, ele suporta a implementação e interpretação dos requisitos, né, o padrão global ele te dá o que fazer, né, o como. Existem várias maneiras. O Tailings Management Guideline, ele tentou trazer um compêndio de boas práticas compiladas na indústria. E o Conformance Protocol é fundamental, né, para fins de auditoria, né? Como eu comentei, o padrão global, o objetivo é que seja, que tenha requisitos auditáveis, né? Então, você ter o Conformance Protocol com exemplos de atendimento é fundamental. Tá? Então, esse seria a estrutura-chave de conexão entre os documentos. Importante vocês entenderem isso também. Ter sempre junto com o Tailings Management, com o guia com padrão global, ter esses 2 outros documentos acessórios que estão disponíveis no site do ICMM. Da mesma maneira, né, aqui só para dar um pouco mais de granularidade, né, aqui nessa pirâmide a gente vê que o padrão global ele vem com os requisitos, que são compromissos específicos, né, a parte de suporte vem nesses guias, né, que eu comentei, o guia de conformidade, o guia e o guia de boas práticas, e também, né, aspectos técnicos você não vai encontrar em sua essência dentro do guia de conformidade, aspectos de detalhe, de engenharia, isso vão estar em outros guias aí reconhecidos na indústria, como ICODE, UNCODE, CDA. Um exemplo claro é muitas pessoas às vezes, deixa eu ver quais os fatores de segurança que o GSTM especifica. Ele não especifica fatores de segurança. Né? Aqui esse é um exemplo clássico, mas ele te dá, quando você vai no guia de boas práticas, né, o contexto do uso do fator de segurança, quais são as limitações, qual o contexto de aplicação disso para os diversos tipos de abordagem de engenharia. Só para vocês entenderem, né, como que o guia é construído.
Bem, quando eu falo em GISTM, aqui eu tentei compilar em 5 quadrinhos, né? O que está dentro dele? Primeiro, o projeto deve ser robusto, né? Flexível, resiliente, um projeto conservador. O que significa isso, um projeto robusto? É um projeto que tenha redundâncias, que seja testado para condições extremas, né? Que tenha uma boa gestão de incertezas, né? Na segunda caixinha aqui, a educação é necessária, né? Em toda a cadeia da indústria. Quando eu digo educação, aqui é treinamento, é compartilhamento de experiência entre as empresas, entre consultores, entre projetistas, né? É trabalhar uma cultura de aprendizado, né? É fundamental isso, principalmente em médio e longo prazo, para você ter resiliência. Governança. Quando eu digo governança, aqui estão definição de papéis, responsabilidades, autoridades, né, canais de comunicação adequados, né, na gestão, formalidade, né. Nos 2 quadrinhos aqui de baixo, outro pilar importantíssimo que está lá dentro é o envolvimento genuíno e formal da gestão sênior da empresa. Quando eu digo gestão sênior, né, aí depende do tamanho, seriam os conselhos de administração, seriam o CEO, o Accountable Executive Officer, que é a pessoa delegada como responsável pelo risco, né, você ter formalidade na propriedade do risco relacionado a rejeitos, né, ter tomadas de decisão, e eles participam das tomadas de decisão, isso tem que ser documentado. Transparência, como já comentado aqui na palestra anterior, né, a questão de ter divulgação pública, engajamento genuíno com as comunidades afetadas, escutá-las. A aplicação do GISTM, ele passa, é importantíssimo ter isso, por uma mudança de mindset, né, para a implementação. Você tem que entender que você precisa de mudar, que você precisa de incorporar práticas e formalidades fundamentais na gestão de riscos catastróficos, como barragens de rejeito, por exemplo. Aqui são uma série de dicas, pontos importantes que eu tentei trazer. Primeiro, o GISTM é pura estrutura, ele não é para empresa, então muito cuidado nisso, principalmente para grandes portfólios, né? Você não deve avaliá-lo simplesmente, minha empresa atende o GISTM, não é isso, né? Tem que ser pura estrutura. Na implementação, sempre leve em consideração outras áreas. O GISTM não é uma área de engenharia, não é uma área só de operação, é uma área que envolve comunidade, comunicação, meio ambiente, compliance. Defina a estrutura organizacional chave, é fundamental. Quem é o meu responsável principal, quem é o engenheiro responsável pela estrutura, quem é o engenheiro de registro e quem é o Senior Reviewer ou ITRB. O ITRB e o EOR têm papel ativos na gestão, né? Se prepare e se organize para isso. Classifique as suas estruturas conforme o padrão global. Tá? Ele tem padrões diferentes de classificação conforme o nível de consequência. Tenha um bom manual de operação, mantenha sempre atualizado. O Guia de Boas Práticas traz excelentes contribuições em como preparar um manual de operação. Além disso, né, organize a documentação das estruturas, né, tenha registros de tudo, tenha de forma organizada, tenha um documento que consolide as informações das suas estruturas, os critérios de projeto adotados, os fatores de segurança, os parâmetros de resistência, a geologia, né, enfim, toda a base utilizada para aquela estrutura. Tem um processo de gestão de mudança, isso é fundamental em barragem de rejeito, principalmente aquelas construídas com rejeito em várias etapas, em vários anos, né? Tem um processo robusto. Defina claramente os níveis de revisão. Importante comentar que o Brasil, né, tendo as inspeções de segurança regular, as revisões periódicas, a gente já está muito bem alinhado ao que pede o GISTM. Tem uma boa análise de risco, documentada e aprovada pelo responsável principal. É necessário testar os projetos, né, para condições de carregamento extremas, né, sismo e chuvas, projetos robustos, flexíveis, né, você testa o teu projeto uma condição extrema, vê se ele tem que ser adequado, se ele tiver que ser adequado, você testa isso no nível conceitual, registra que é possível fazer esse reforço, né, tem um bom plano de atendimento à emergência. São alguns pontos aqui importantes na implementação. Perspectivas, tá? Meus 2 últimos slides. Empresas
já estão realizando várias empresas uma avaliação interna, né, do tipo Gap Assessment, para avaliar onde elas estão. É importante você olhar os requisitos, olhar o guia de conformidade, ver onde você está para cada estrutura, né? Uma sugestão, uma dica, tá? Comece primeiro definindo os papéis e responsabilidades na organização. Quem é o seu engenheiro de registro? Quem é o seu ITRB? Quem é o seu Accountable Executive Officer? Quem é o seu RTFE? Revise as inscrições de carga e formalize isso. Isso é chave, porque ele toca todo o guia, né? Empresas signatárias do ICMM, quem é signatário do ICMM tem que estar aderente com as barragens de categoria extrema e muito alta até 2023 e até 2025 para as demais. Os grupos de investidores, tá? O GISTM ele tem um driver muito forte da comunidade de investidores e comunidades em si, né, que é como elas vão avaliar, olha, aquela empresa segura para eu investir nela, ela está aderente ao que recomenda as melhores práticas, ela está compliance. Então aqui é muito importante você também implementar, ter uma boa plataforma de evidências, você ter critérios bem definidos, você se preparar para uma auditoria externa, né, daquele sistema. Importantíssimo também definir o que comunicar, como a gente já viu a questão do proximidade, vai ser uma baita ferramenta, né? Acho que o Brasil tem uma responsabilidade de ser pioneiro nesse tipo de implementação, de ferramentas de aproximação com a comunidade. E por fim, né, último slide, as principais barreiras que eu vejo, né, já vendo aí como que vem se estruturando, o primeiro é a falta de mão de obra qualificada e profissionais experientes, tá? Para atender a demanda local e global. Isso é um movimento global. Então, o que a gente vê, imagina o Brasil, nós temos aí cerca de 750 barragens de rejeito. Se a gente pensar que a gente precisa de 5 a 6 profissionais por estrutura, entre equipes internas, consultores, projetistas, externos, nós vamos ter aí praticamente 4.000 posições, né? Será que nós temos 4.000 profissionais experientes, capacitados e que entendam de barragem de rejeito no Brasil, por exemplo? Se eu levar isso para fora do Brasil, imagina a demanda mundial de profissionais, né, para as posições de engenheiro de registro, de sênior, revisor sênior. Outro ponto é a adoção ela é voluntária para não membros do ICMM, né? Você não tem ainda o modelo regulatório definido, né? Vai ser autorregulado pela indústria, vai ser regulado pelas entidades governamentais de cada país, vai ser criada uma entidade certificadora, existe um movimento, né, para a criação de uma entidade certificadora global, né? Diferenças culturais significativas entre continentes, né? Esse é um padrão que foi construído para ser aplicado globalmente. Isso é muito difícil, cada país tem uma cultura, cada país tem uma indústria estruturada de uma maneira. É de fato um grande desafio você tropicalizar o que está ali dentro para uma realidade nossa, né? Respeitando as boas práticas, interpretando o que está ali dentro, né? Outras legislações e requisitos que se sobrepõem ao GISTM, principalmente em países mais regulados, prescritivos, é um baita desafio você concatenar tudo isso. E, por fim, né, um ponto importantíssimo, né, principalmente quando a gente fala em engenharia, o GISTM, né, ele não toca detalhes da engenharia, principalmente quando a gente analisa os últimos grandes acidentes envolvendo barragens de rejeito no mundo, por liquefação, né, tanto na Austrália quanto no Brasil, são eventos que tocam, né, uma mecânica dos solos mais complexa, né, a mecânica do solo do estado crítico, que requer conhecimento, treinamento, profissionais num nível de conhecimento maior ainda, né, do que esse que a gente tem. Então, é de fato um outro item complexo aí na implementação do GISTM. É importante que a gente entenda isso, né, a sua implementação. Basicamente era isso, Marcos. Agradeço aqui, acho que eu consegui cumprir o prazo e devolvo aí para você. Muito obrigado. Rafael, muito obrigado. Então, iniciamos agora nossa parte de discussões, de respostas às participações dos membros, das pessoas que estão participando aí online com a gente. Eu queria colocar a primeira pergunta para a Melissa, é uma pergunta da Malone de Ponte, da Pfizer. Melissa, qual é a estimativa de publicação
do aplicativo Proximidade? Quando vocês esperam que ele esteja funcionando já, acessível à comunidade? Ótima pergunta. Obrigada, viu, pela pergunta, interesse. Tomara que seja mais uma querendo participar junto com a gente. Então, nós temos programado, esse processo a gente está fazendo ele com muito cuidado, porque a gente quer que seja um aplicativo assim, por que eu vou manter esse aplicativo no celular? Ele vai estar competindo com vários outros aplicativos, com várias outras informações do meu interesse, né, como pessoa, como indivíduo. Então, o que a gente está planejando? Agora, a etapa nossa, número 1, nesse momento, é treinar e capacitar a Defesa Civil Municipal, né, que é aquela que está em número 1, que está à frente de qualquer risco, que tem que estar preparada, ciente, saber usar o aplicativo, saber criar um plano de contingência, ser esse suporte da primeira resposta, que é de quem está na ponta da Defesa Civil. Então, nosso plano, assim, esse ano, né, a gente está planejando fazer a inauguração, a divulgação com o novo nome, a nova identidade visual, na primeira semana de julho agora, dando tudo certinho. Convido a todos vocês a acompanhar as redes, que o IBRAM vai divulgar quando tiver a data tudo certinho para a gente divulgar, mas aí nós vamos trabalhar a primeira etapa, muito Defesa Civil. Depois, o que a gente quer fazer na segunda etapa, ou seja, se fechou, treinou, capacitou a Defesa Civil, como a gente vai fazer para ser a experiência do usuário? Então, a gente está trabalhando com parcerias, itens todos para tornar o aplicativo interessante para o usuário final, né? Então, assim, qual a informação que é interessante? É alerta de raio? Então, nós vamos fazer uma parceria para ter a informação de alerta de raio. Então, a parte do usuário, da população, nós queremos trabalhá-la com muito cuidado esse ano, construindo o que vai ser o aplicativo, como fazer para ele entrar, para não entrar e ser interessante para a maioria das pessoas quererem instalá-lo, né? Então, nós vamos fazer muito esse trabalho prévio para poder lançar para a comunidade, tendo uma chance maior de sucesso, concorrendo com tantas outras soluções e informações que a gente tem hoje nesse meio digital, né? Obrigado, Melissa. Tenho uma dúvida aqui para o Rafael. Rafael, como é que você avalia que as empresas deveriam seguir com a implantação do EOR? O engenheiro de registro é algo novo, já não é tão mais novo, mas é algo bastante divergente em entendimentos. Como é que é a sua visão sobre o EOR? Como é que as empresas poderiam abordar esse tema? Bom, é um bom ponto, Marcos. Primeiro, não existe uma solução única que atende todos os pontos, né? Você tem que ter uma solução que se adeque à realidade da sua empresa, à realidade da sua legislação, né? Eu acredito que o EOR ele tem uma atuação fundamental, né, na governança de rejeitos, na medida em que ele é um centralizador, né, de entendimento sobre uma estrutura geotécnica. Ele consegue capturar a dinâmica da estrutura, documentar, apoiar, fazer um processo de assurance, né, sobre a estabilidade da estrutura, de maneira a suportar a operação e ao executivo principal responsável. Ele conecta, né, a operação, os temas técnicos, nos temas de negócio, né, junto à equipe sênior. Então, como é feito isso? Há várias maneiras, né? Você pode ter o EOR, que é um membro da empresa de projetos, você pode ter que inclusive pode ser conhecido como o próprio DOR, né, o Design of Records. É importantíssimo, eu os convido a avaliar o documento do Guia de Boas Práticas, que ele tem um bom descritivo sobre o EOR e bastante didático, e é o que vem sendo aplicado aí na maioria das empresas. Obrigado, Rafael. Vou trazer aqui, Melissa, uma pergunta do William Almeida. Como é que vocês estão tratando a lei de proteção de dados dentro do aplicativo Proximidade? Como é que é feita tem uma série de informações públicas de terceiros sendo incluídas, como é que vocês estão protegendo, garantindo a proteção dessas informações? Ótima pergunta. Foi um processo que a gente discutiu muito no grupo. Como inserir os dados, considerando a legislação atual vigente, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um desenho do cadastro focado no seguinte: eu tenho, então, o cadastro da casa, do local, e dentro do cadastro estou colocando informações básicas, ou seja, número de pessoas, e se dentro daquela casa tem um público que precisa de um suporte, que são um grupo vulnerável, que a gente considera quem tem dificuldade de locomoção, ou se tem crianças abaixo de 12
12 anos. Então, o cadastro, ele está assim, a gente não está colocando o nome completo, não está colocando identidade, não está colocando nenhum detalhamento das pessoas, mas sim um quantitativo para que a Defesa Civil consiga fazer seu plano de resposta. Então, ele segue a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente está aderente, né? Fizemos esse trabalho em parceria com todos os nossos jurídicos, a melhor forma de simplificar e, ao mesmo tempo, a informação ser útil, né, para poder criar o plano de contingência. Então, foi nessa linha, a gente simplificou os dados ao máximo, tem um cadastro da casa, tem o número de pessoas na casa, se tem alguém vulnerável para ser uma prioridade num plano de resposta, mas não tem nenhum detalhamento, né, falando assim, qual o tipo de comorbidade, se tem comorbidade, nenhum detalhamento assim, de documentos para poder gerar esse controle. Além disso, todo o sistema ele está armazenado de forma muito segura, usando todos os recursos de TI atuais, né? Está em nuvem, tem firewall, tem vários sistemas de proteção do dado para a gente poder tanto garantir que da forma que ele está, mesmo ele estando simples, que o dado está protegido diante de algum risco de compartilhamento do dado, né? De forma indevida. Muito bom, Melissa. Rafael, uma pergunta aqui do Germano Araújo. Como é que você entende que as empresas de consultoria, projetistas, poderiam apoiar as empresas de mineração na implementação do GIS-TM? Uma boa pergunta. Como eu coloquei, né, a implantação do GIS-TM, ele é um desafio muito mais amplo que uma simples iniciativa da empresa. Ela envolve, de fato, trazer todas as partes interessadas, eu incluo como parte interessada os projetistas, os consultores, né, entenderem o GIS-TM, entenderem como que ele conversa com a realidade local. É um desafio que nós estamos fazendo exatamente agora, nesse momento, é tentar traduzir, né, o que está dentro dos requisitos com as práticas locais. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Né, quando a gente fala de Design Basis Report, que está lá, pode nos parecer algo muito diferente, a gente não está acostumado a falar isso, mas se eu falar sobre relatório de consolidação de dados de uma estrutura geotécnica, onde você está lá com os dados de hidrologia, de geologia, validados, organizados, é uma coisa que a gente comumente fala. Então, para mim, os consultores, eles deveriam nos ajudar muito nessa parte de tradução, tentar pegar aquilo de maneira técnica e nos apoiar a indústria em como traduzir numa linguagem mais local para permitir de fato uma aderência, não sair criando tudo diferente, como é feito vou fazer assim porque é feito em outro país assim, e isso às vezes não respeitar o que sempre foi feito e que é bom, né, na realidade local. Não tem dúvida que os consultores e projetistas são importantíssima parte interessada nessa jornada do GIS-TM. Eu digo uma jornada porque ela é longa, né? A gente não acredita que a gente vai estar falando tudo o que está por trás do GIS-TM em 1, 2, 3 anos. Né? Isso vai ser uma longa jornada, inclusive um caminho sem volta, né? O caminho da transparência, da organização, da documentação, né? De colocar a estabilidade e a responsabilidade no centro das decisões. Muito bom, Rafael. Melissa, nós temos uma pergunta aqui do Alexandre Ângelo. As manchas de inundação têm algum tipo, uma certa incerteza. Como é que essas incertezas estão sendo consideradas no âmbito da inserção dessas informações dentro do aplicativo? O que nós estamos, Alexandre, o que nós estamos utilizando como base é a mancha de inundação conforme a última regulamentação. Então, assim, tem o formato, tem os dados, né? A gente está passando agora, por exemplo, na última instrução técnica que teve, envolvendo o Ministério Público de Minas Gerais e a Defesa Civil Estadual, dando detalhamento de como é que eles gostariam que a mancha fosse calculada. Então, baseado na mancha, no formato que foi a última regulamentação, é inserido no sistema a mancha da forma que ela é gerada conforme a regulamentação
atual. Né? A gente sabe que no plano de resposta tem sempre esse cuidado que tem que ser feito no entorno da mancha, mas a mancha é inserida da forma, porque a gente tem que seguir um padrão, uma regra, né? Então segue a regulamentação e na hora de criar o plano de resposta, a forma de fazer um alerta, provavelmente assim, vou fazer o alerta então para o distrito inteiro, pode fazer o alerta, mas a inserção da mancha, ela tem que seguir essa regra para poder ter um padrão também para todos que estão no projeto, né? E também para a comunidade também ter uma referência que já está assim, até validada pelos órgãos técnicos, né? Muito bom, Melissa, obrigado. Nós estamos recebendo várias perguntas aí, vamos buscar atender a expectativa do maior número de perguntas, acho que vai ser difícil de responder todas, mas vamos continuar aí com o Rafael agora. Rafael, como podemos atestar conformidade de uma determinada estrutura? O GISTM funciona como um checklist, mas existe um modelo de documento para testar essa conformidade? Essa é uma pergunta do Emanuel Silveira. É uma ótima pergunta também. Na verdade, para testar a conformidade do guia, você tem várias maneiras. O guia ele tem uma certa complexidade, porque o GISTM ele te dá o que fazer. O como fazer, né, ele está sujeito a interpretações. Por isso que o ICMM, ele, importante lembrar, ele não representa toda a indústria, ele representa uma parte da indústria, uma parte grande, mas uma parte da indústria. Ele optou por lançar o documento de boas práticas e o documento de conformidade. A ideia é que o documento de boas práticas, inclusive, não crie novos requisitos. Então, se você tem um tipo de documento que, no seu entendimento, engloba o que está pedindo no requisito, é passível daquele documento ser um documento de atendimento ao requisito. Então, é fundamental que haja essa interpretação, e aí por isso que eu coloco um dos grandes desafios do própria implementação é a quantidade de recursos, seja para implementar, seja para ocupar as pessoas, seja para poder fazer esse tipo de julgamento e de interpretação. Não é simplesmente um checklist, né? Não é igual um balanço de empresa que você vai lá, contrata um auditor, ele vai lá e olha se aquilo está preenchido ou não, as is, né? Ele vai requerer uma interpretação, um julgamento, né? E isso traz uma certa complexidade. Mas em termos de documentos, alguns documentos são padrão, né? Quando você vê, por exemplo, manual de operações, né? Você tem um manual, um plano de atendimento à emergência, né? Um relatório de consolidação de dados da estrutura, são alguns documentos, inclusive eles estão até listados, né? Umas sugestões de documentos para atendimento, tá? ao padrão. Obrigado, Rafael. Melissa, vamos aqui, acho que para a última pergunta, acredito. Vamos tentar ver se a gente consegue cumprir o tempo aí. Uma pergunta do Alexandre Santos. O aplicativo consegue enviar mensagens ou mesmo ativar as sirenes de emergência? Existe algum pensamento de evoluir esse aplicativo de forma com que o acionamento, a comunicação seja feita de uma forma automatizada, interligando o aplicativo à estrutura, ao monitoramento da estrutura? Alexandre, aqui, boa pergunta. A nossa ideia do aplicativo, ele não concorre com a sirene, né? Que a sirene, ela é um requisito legal, ela está vinculada a vários procedimentos da operação da barragem, inclusive com o acionamento automático, né? Hoje, de acordo com a regulamentação da ANM. O aplicativo, ele entra num papel da redundância, né? Então, ele é um suporte para o sistema. Então, hoje, no desenho de processo que nós fizemos até agora, não tem uma intenção de integrá-lo com a sirene, né? Ele entra como um suporte, assim, tem a sirene, além da sirene tem um aplicativo como uma outra linha de comunicação e de acesso, mas ele não vem, por enquanto, até o desenho que a gente fez até agora, porque é uma construção, né, coletiva, em grupo, né, as 12 empresas que estamos juntos hoje, né, CEMIG, nós 11 empresas da mineração, hoje não fizemos esse desenho separado, então você veja como uma redundância, mas pode ser que no futuro a gente caminhe para pensar nessa integração, né, que é uma possibilidade, sim, mas hoje eu acho que eu sou uma medrosa ainda, sabe, com toque de sirene, que alguns acidentais que aconteceram, a gente sabe, assim, é muito importante a gente ter credibilidade nesse processo, principalmente na hora que ele está nascendo, né,
Então, assim, se fosse depender só da Melissa, assim, eu ia falar que não ia colocar, até a gente ter uma certeza de segurança da informação e de todas essas mudanças que a gente está fazendo agora, principalmente com a Sirene, com a questão do toque automático. Então, acho que tem que ser um passo de cada vez. Ele entra para poder complementar o processo da comunicação, mas eu acho que principalmente a função que a gente se espera do aplicativo é no planejamento, sabe? Ele entra muito como um suporte para a gente estar pronto para fazer uma resposta, né? Então, ele tem todas as características para ajudar a gente a se preparar, né? E se na hora da resposta, se acontecer realmente uma emergência, ele entra complementando a Sirene, né? Porque aí a gente consegue mandar uma mensagem de push, a gente consegue enviar por outros canais a comunicação utilizando o celular, né? Mas hoje, assim, ele tem que dar um passo atrás ainda, né? Para poder avançar para integrá-lo no sistema. Muito bom, obrigado. Rafael, surge uma última pergunta aqui, eu vou colocar ela para você, acho que é interessante para a gente debater, diria que tentar ser mais objetivo. Sob a ótica do GSTM, você acredita que a implantação é um desafio no Brasil? Seria uma oportunidade ímpar para as barragens aqui do país? Olha, Marcos, eu diria que é um desafio para o mundo, não para o Brasil. O mundo inteiro, conversando com empresas de outros países, todo mundo ainda está no mesmo momento que a gente. Como que eu vou fazer? Como que eu vou dar transparência às minhas informações? Que informação que eu vou divulgar? Como, né? Como que eu implemento? Qual o recurso disponível? Qual a qualificação? É um desafio global. Eu acho que o Brasil, por tudo que ocorreu aqui, nós temos a responsabilidade de ser talvez uma grande alavanca na implementação do GSTM e ser uma referência, não tem dúvida disso, viu, Marcos? Bom, obrigado, Rafael. Bom, então vamos chegando aqui ao fim do nosso painel do Padrão Global da Indústria para a Gestão de Rejeitos. Gostaria de deixar o meu agradecimento à Melissa, ao Rafael, que foram os nossos palestrantes, a todos vocês que participaram junto com a gente, enriquecendo esse painel, trazendo dúvidas, proporcionando um ganho de conhecimento. Parabenizar o IBRAM pela organização de todo o E-Mineração, um evento tão importante aí, que traz a oportunidade de interação tanto do meio técnico do setor mineral, como também da comunidade de uma forma geral. E agora saímos com muitos conhecimentos e com a grande responsabilidade de incluir esses conhecimentos no nosso dia a dia, na nossa gestão operacional, de forma a dar mais transparência às informações e também maximizar a segurança das nossas estruturas. Toda essa apresentação ela estará disponível no canal do YouTube do IBRAM, então se algum colega não conseguiu participar, poderá acessá-la após o término do evento. Eu deixo aqui, então, a todos o meu muito obrigado e um bom dia a todos. Até mais.
dos minerais mais valiosos da Terra. O ouro é essencial para a nossa sociedade. Presente desde a antiguidade, deu origem às primeiras moedas e ainda é usado como segurança financeira pelos países. Sua utilização na arquitetura é uma das mais conhecidas, assim como na moda e no design. Porém, sua utilização é muito mais ampla. Bom condutor de eletricidade está nos chips e processadores de TVs, celulares, computadores e equipamentos médicos. Excelente refletor está nos satélites artificiais e como catalisador na indústria automotiva. Sua capacidade precisa permite cirurgias vasculares e visualização no microscópio eletrônico de varredura. Se hoje não falta ouro para os equipamentos eletrônicos, nem para suas outras inúmeras finalidades, é porque continuamos trabalhando. O ouro, como os outros minerais, faz parte de uma indústria essencial. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. Vivemos num momento que o lugar mais importante de todos é na segurança da nossa casa. E cada pedacinho dela foi feito a partir dos agregados fornecidos pela mineração para a indústria da construção. E quando tudo isso passar, você poderá circular por estradas, viadutos, túneis, pontes e calçadas. Tudo construído com areia, brita, cimento, aço. Também produzimos o calcário, sílica, alumínio e minério de ferro, que serão a base do cimento e do concreto de construção. Juntos, esses bens minerais darão forma e composição para as estruturas das construções. Casas, prédios, hospitais, comércios. Não importa onde você esteja, uma parte de nós sempre estará com você. E se hoje não faltam materiais para a construção civil nem para a infraestrutura, é porque continuamos trabalhando. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM Mineração do Brasil. Tudo que é essencial não pode faltar nesse momento de pandemia. Pães, frutas, legumes, hortaliças e os inúmeros produtos da indústria alimentícia. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Mas para que o país continue produzindo para a sua mesa, somos imprescindíveis. Seja para adubar, corrigir ou fertilizar o solo, estamos sempre presentes. O nitrogênio, o fósforo, o potássio e o calcário são minerais essenciais para o agronegócio. E se hoje não falta alimento durante a pandemia, é porque nós continuamos trabalhando junto aos demais setores. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. A mineração surgiu quando não tinha país ainda. Há milhares de anos, o ser humano sempre teve uma relação com a mineração para se organizar como uma sociedade, para criar cidades, para criar tudo. Foi graças à mineração que foi possível, por exemplo, colonizar o interior do Brasil, né? Ou seja, a história do Brasil, ela também tem um papel muito importante graças ao ouro, graças à descoberta dos metais preciosos, das pedras preciosas que foram encontradas no interior do Brasil. Deixa eu voltar lá atrás e relembrar lá dos reinos, né? Vegetal, animal e mineral, tá certo? O minério é aquele mineral
que está lá presente na natureza e a gente consegue ir lá e recuperá-lo, né, tecnicamente e economicamente. Exemplos de materiais ferrosos, né? Você tem o minério de ferro, o cobre, são materiais ferrosos. Os não ferrosos, a gente tem o ouro, a prata, são outros minerais que têm características químicas e físicas distintas. O dinheiro do minério ajuda o Brasil? Qualquer e toda atividade econômica ajuda o nosso país, né? E na mineração não é diferente, né? A mineração paga uma série de impostos. Geralmente a mineração acontece em lugares muito distantes, em cidades que não têm muito desenvolvimento, muita opção de trabalho para as pessoas. Então, quando a mineração chega, ela gera muito emprego, muita gente vai trabalhar lá. A gente tem, por exemplo, atrás de vocês alguns objetos que advêm da mineração. Os locais que a gente mora hoje vêm da mineração, né? De materiais para construção civil vêm da extração da mineração. Materiais para produção de carros vêm da mineração. Todo o conforto e evolução que a gente tem hoje, tecnologia, vem da mineração. Por exemplo, hoje utiliza-se quartzo para células fotovoltaicas que vão produzir energia elétrica através da energia solar. Que efeitos a mineração causa na natureza? O que você faz para preservar os rios e as nascentes? Em sua opinião, por que é tão importante cuidar do meio ambiente? Como os mineradores aproveitam a água nas áreas de minerações? Qual a maior dificuldade em proteger os rios? A mineração acaba com a água? A mineração, ela causa efeitos na natureza também como nós, seres humanos, né? Os nossos descartes, os nossos resíduos dentro da nossa casa. Assim também é na mineração. Se a gente não cuidar, bem cuidado, nós podemos causar vários efeitos na natureza. Mas quando nós usamos técnicas para minimizar esses impactos, então nós temos muitos ganhos na mineração. Cuidar do meio ambiente é muito importante porque é simplesmente a nossa casa. Sabe, o cuidado do meio ambiente é você ter a qualidade do ar, a qualidade da água, né? O ar que você respira, a água que você toma, né? Isso chama a qualidade ambiental, que está diretamente ligada à nossa qualidade de vida. A mineração surgiu em que país? Qual é a história da mineração? Quais são os benefícios da mineração? Eu queria saber qual a diferença entre minério e mineral. O minerador tem certa quantidade de pedras que ele tem que achar por dia? O que são ferrosos e não ferrosos? O trabalhador ele tem que fazer algum curso para mexer com o minério? Na hora de avaliar um minério, o que não pode faltar? Depois que acaba a mineração, o que acontece com a mina? Qual a melhor forma de extrair um minério? De onde que sai o minério? E vai para onde? Beneficiamento. E do beneficiamento, ele é embarcado através de quê? Trem. Ó, vou colocar o trem aqui, ó. Da alegria. É o trem da alegria. Depois do trem da alegria vai pra? Siderurgia. E depois da siderurgia vai pra? Nossas casas. Nossas casas. Isso aí. Parabéns, ó. Parabéns. A equipe tá afiada. Quem gosta de celular? Eu. O celular vem da onde? Da couve ou do alface? Do alface. Vem da onde? Né? Então, se a gente souber que dentro daquela mineradora tá fabricando o celular que a gente tanto quer, né? Ele tem a matéria-prima base que vai sair ali do nosso celular, então eu quero ir lá conhecer. Por que eu vou querer conhecer só a fábrica do celular? Eu não posso conhecer lá a matéria-prima dele? Já pensou o que acontece com o mundo se a gente não tiver celular mais? Isso é bem melhor. Milhões de anos da Terra, um aglomerado de bactérias que soltavam oxigênio se formou em um mineral. Que mineral é esse? Incrível como as coisas mudam, né? Pensa no bicho preguiça. Aquele animal pacato e na dele. Quem diria que ele ia se tornar uma celebridade da internet? O mundo dá voltas. O bicho preguiça muda, o telefone muda, o carro muda.
os penteados mudam. A sociedade muda. Isso inclui eu, você, o meu avô e a sua tia, que ficou viúva e agora usa o mesmo aplicativo de paquera que você. Até a mineração muda sem parar. E olha que a mineração tá aí desde que minha avó era criança e ouvia historinha pra dormir. Já pensou nisso? Imagina os 3 porquinhos sem a mineração. Coitados. E os 7 anões? Desempregados. Mas hoje não tem mais esse lance de picareta e marreta, não. Isso já era. Agora é papo de filme de ficção científica. A coisa não para de evoluir. A mineração ajudou a mudar o mundo e teve que se reinventar. Mas espera aí, você acha que tem que acabar a mineração? Opa, cadê a cadeira? E o celular? O carro, o ônibus, a bike? Já era. Volta andando pra casa. Aliás, que casa? Tá pedido, amigo. Largado e pelado na vida. Vamos combinar, né? A mineração tá aí desde o tempo do homem das cavernas. Imagina mandar um zap sem o minério que faz o seu celular. Que dureza. A questão não é parar com a mineração, mas evoluir. É fazer melhor, para fazer mais e sempre.